Olá, queridos, boa tarde. Esperando o pessoal entrar. Oi, querido. Oi, querida. Feruas. É assim que fala? O Alisson. Bem-vindos, queridos. Vamos aguardando o pessoal chegar. Aos pouquinhos eles vão chegando. Me contem se vocês são aqui de Cuiabá, de onde que vocês são, que a gente não se conhece ainda. Deixa eu localizar vocês. Eu sou Laidiara Schneider Sharma, eu sou psicóloga e talvez vocês tenham entrado aqui pensando na live do Pátio Raiz e vendo a imagem do Rafa, né? Do Rafa do Pátio. E na verdade eu sou a psicóloga consteladora lá do Pátio e eu vou estar aqui representando o Pátio, essa empresa, né? Representando vocês com as dúvidas. Núbia, você entrou, a live é com a Núbia. Rafa entraram também. Rafa. Sabe, gente, eu sinto, diante de qualquer coisa que a gente inicia aqui, eu sinto de estar fazendo uma reverência mesmo, bem respeitosa, porque eu estou utilizando esse espaço aqui que o Rafa cedeu, utilizando esse espaço para a empresa Pátio Raiz, né? Então, onde os fundadores são o Rafael, a Letícia, esse casal lindo, e sempre estão se empenhando junto com os colaboradores. Eu sou uma das colaboradoras, mas lá temos um espaço em que a Elma faz parte desse espaço, o André, a esposa do André, a Kelly, muitas pessoas, eu entrei também, a Núbia também, com as palestras sobre economia, sobre bolsa de valores. Então, de estar... Oi, Rafa! Então, poder de estar aqui, sabe, dizendo gratidão, sabe, porque eu que vou estar representando, então, a empresa, representando vocês aí do outro lado, com as dúvidas de vocês, e também a mim mesma, né, com esse olhar dos valores internos que cada um tem, com esse cenário aí, o meu olhar com relação à constelação e também a Núbia, que estou com toda essa parte da economia. Só gente fina, o Rafa deve conhecer todo mundo aqui. Oi, Ângelo! Ó, o Alisson respondeu, sou de Cuiabá, sim. Esperando a melhor assessora de investimentos do Mato Grosso. Aham. Olha, Núbia, que legal. Então, gente, qual que é a ideia da gente tá trazendo esse assunto aqui para vocês, né? Eu vou aguardar a Núbia e entrando, Núbia, a hora que você quiser. Enquanto isso, eu vou fazendo essa introdução desse tema tão importante aqui pra gente, né? Porque, na verdade, esse momento... Ah, deixa eu falar. Vocês podem... Olha, do Rio. Sou do Rio. Que legal. A Núbia é melhor. Que legal. Olha só, a Núbia, você chegando no Rio. Então, assim, esse cenário que a gente está vivendo agora... Já? Tá. Aceitei aqui, Núbia. Não tinha visto. Olá, quero pudim. Olá, André e Kelly. Oiê! Oi, Núbia! Oi, agora sim, agora estamos completas aqui com a Tudo nossa... aqui! Oi, Olives! Olha que coisa boa! Um beijão para todo mundo. O André, Alisson tá você em tá vendo? Você Curitiba, tá Fernanda vendo? no Rio. Aham, sim. E o que eu ia começar a falar, então, Núbia, era algo assim como que nesse momento que a gente está vivendo, assim, né? O quanto que não, isso aqui não tá. A gente vai começar diferente. Nós vamos começar apresentando Núbia.
que eu Então, já me ok. apresentei, né? Então, vamos lá. Núbia. Núbia, fala o seu nome completo, porque o seu sobrenome eu achei ele tão forte, tão forte. Então tá, vamos lá, Faz aí a sua Laje. apresentação. Pessoal, para quem já acompanha, mas para quem ainda não sabe, eu sou a Núbia Celhorst, eu sou economista, especialista em finanças e investimentos. Sou credenciada pela maior corretora de valores do Brasil a operar e assessorar vocês, investidores, na hora de fazer a escolha dos seus investimentos e decidir para que caminho seguir, o que fazer, onde aplicar. Sim, ótimo, Núbia. E daí, quando a Núbia chegou para. Na verdade, foi o Rafa que fez essa interlocução. Laide, é você que vai mediar a live da Núbia. Deu assim, eu? Oi, Fê, linda! Estamos com Florianópolis aqui também, tá, gente? Oh, coisa linda! Aí, Aí, quando a Núbia, o Rafa falou, eu pensei, gente, como que eu posso ter contribuição, né? Então, porque nesse momento que a gente está vivendo no nosso país, na verdade, nível de mundo, né? A aham. vida, ela está convidando a gente, na verdade, convocando a gente para nós olharmos para coisas bem significativas, bem importantes da nossa vida, né? Seja o relacionamento, né? Aquela pessoa que, aquele casal que todo dia tinha alguma discussão, só que como eles trabalhavam fora, então se viam, sei lá, menos parte durante o dia, agora estão se vendo sempre. Então eu estou tendo que ser obrigada a olhar para isso com muito carinho, sabe? Seja a minha condição financeira, que eu vou levando, que eu vou levando. Então agora com esse cenário, a vida ela está solicitando, eu sou obrigada a olhar para isso. Olha aqui aonde que eu tô com a minha situação financeira. Eu sou obrigada a olhar para isso agora e olhar com muito respeito, olhar com muito carinho. Então, nesse sentido, é que hoje a gente vai fazer um trabalho, um convite para vocês, né? Porque aqui no Pátio Raiz, que é esta página que nós estamos agora, essa rede, mais que é uma rede de contatos, é uma rede de pessoas que na sua maioria são empreendedores, temos empresários ali também. Então, assim, a gente percebe o quanto, estou ao vivo, o quanto nós percebemos o quanto que está na veia do empreendedor, sabe? Essa readaptação ao cenário que se mostra para mim, essa, essa criatividade, a todo momento eu estou pensando como que eu posso fazer então para servir a sociedade com o meu produto, com o meu serviço, né? Como que eu posso ser útil para a sociedade? Então, assim, nesse cenário, é que eu acho que é bem interessante nós todos estarmos aqui, nesse cenário em que temos uma psicóloga e uma economista, né? Então, Núbia, quem sabe você pode estar trazendo para um começo, assim, ver o que que você acha, de trazer essa ideia, como que foi para você? Como que foi para você que surgiu essa ideia de estar trazendo uma contribuição nesse momento para a sociedade com o teu serviço, sabe? Com o teu servir, com aquilo que você faz tão especializado. Legal, Laide. Nossa, obrigada pela pergunta. Eu acho que eu tenho que agradecer até para responder essa pergunta a todo mundo do pátio, especialmente ao Rafa, ao André, à Letícia, à Kelly, porque é numa conversa, sempre numa roda de conversa que surgem essas ideias, é num momento como esse que as pessoas se perguntam o que fazer. É possível começar a investir mesmo num cenário um pouco mais, né, caótico, a gente consegue seguir com planos, ou a gente muda a trajetória. E aí foi uma crise, né, que nos atingiu e não é simplesmente uma crise financeira, ela vai muito além, ela atinge toda a economia real. A gente começa vendo ali primeiro uma questão de choque de oferta, a gente para de ter oferta de produto, de produção, começa na China isso, e depois a gente vai ter, por causa da restrição de circulação maciça de pessoas, um choque de demanda. Então, as pessoas não podem demandar, não podem consumir da forma que consumiam, e aí a gente entra no novo momento, no novo cenário, como, por exemplo, até a ideia da gente conversar o que a gente está fazendo aqui, de trazer esse conteúdo, era para ser uma palestra presencial,
e a gente está tendo a oportunidade de fazer esse contato via live. Isso é fantástico, são novas formas de pensar agora os produtos e serviços. Hoje o meu almoço, que eu costumava sempre ir comer num estabelecimento, hoje veio via delivery. Então a gente vai ver depois de tudo isso novas formas de se relacionar, novas formas de comercializar e um novo ambiente econômico também. E não é à toa que as empresas e comércios estão se readequando também a essa nova realidade que nos foi imposta, né? Foi assim que eu sinto, Núbia, foi uma convocação mesmo, sabe? E daí da gente agora olhar para as nossas forças, sabe? E uma coisa que eu tenho para trazer aqui para vocês, que me ocorre agora quando você fala isso, é uma visão mais sistêmica, tá, gente? Que a minha visão ela é sistêmica, ela não é essa. A economista é a Núbia. Então, assim, nesse olhar mais sistêmico para esse momento, algo que é bem importante é de vocês poderem observar e trazerem isso para a consciência. Que os nossos ancestrais, e por que eu estou falando dos nossos ancestrais? Porque nós somos a continuidade de uma história que chegou muito antes da gente. E esses momentos que acontecem, que se repetem dentro de uma família, também a gente vê se repetindo a nível de mundo, sabe? Então, os nossos ancestrais, eles também já precisaram, em muitos momentos, ficar reclusos em suas casas, sabe? Eu me lembro do meu avô contando que quando ele era criança, eles tinham que se esconder em casa e não podiam falar alemão, porque a patrulha estava passando e se eles ouvissem alguém falando alemão, eles iriam presos, sabe? Então, essa reclusão que nós estamos vivendo no tempo de hoje já é algo bem menos pesado, eu diria assim, ainda assim um grande desafio. O que eu quero trazer para vocês com essa história é que nós temos na nossa memória, no nosso DNA, na nossa memória celular, que nós já vivemos isso e que já deu certo. Eles já viveram e nós estamos vivos aqui porque deu certo naquele tempo, então a gente fica com essa informação, já deu certo. E assim como vai dar agora também, a gente vai sair dessa, sabe? Exato. E de uma forma que a gente vai ter muito aprendizado com isso tudo, sabe? Assim que eu percebo. Exato, Laide. O que a gente percebe dessa crise? É claro que num primeiro momento é o desconhecido, a memória da gente não tinha nenhum resquício de nada em relação a esse vírus, a gente não sabia o que era isso, a gente está se readaptando enquanto vive em relação a isso. E a economia também, né? Então a gente vai vivendo e aprendendo. Quando a gente fala de economia comportamental também, agora as pessoas olham para frente já com se é da mesma forma que aconteceu na crise de 2008 e não é da mesma forma, porque ela era uma crise muito financeira. É claro que o coronavírus ele vem para revelar fragilidades do sistema financeiro, especialmente o sistema financeiro americano, que tem algumas diferenças bem pontuais em relação ao Brasil. As empresas e sistema financeiro bancário lá é muito mais alavancado, endividado, se eu posso usar esse termo. Enquanto aqui no Brasil não, a gente estava num outro momento econômico, a gente estava num momento de ascensão econômica, as empresas ainda com baixa alavancagem, começando a se reestruturar, né, depois da crise de 2014, 2015 aqui, que atingiu a gente. Então, é um outro momento, mas o coronavírus veio para revelar esse cenário. Por isso que muitos gestores de fundos de investimento, eles até começaram a realocar e comprar outras ações, outras empresas mais sólidas e que são capazes de gerar fluxo de caixa, ou seja, honrando os seus compromissos, né? E aí, se a gente puder trazer para quem está assistindo agora, para a sua vida pessoal, né, como que você acaba tendo fragilidades na sua vida, algo que te deixa frágil e você não está preparado para quando vem o inesperado. Então, por exemplo, você está, às vezes, com dívida, não está financeiramente saudável, você acha que você trabalhando recorrente vai te dar a capacidade de se manter estável para pagar tudo. E aí vem um momento
como eu vi algum tempo atrás, também parcelamento de salário de funcionários públicos, as pessoas não esperavam isso, ou agora, como veio o coronavírus, restringindo as pessoas, os comércios. Então, como que você sustenta tudo isso, né? Então, por isso que quando as pessoas vêm para a gente num primeiro momento, na hora de investir, a gente busca muito falar da vida financeira saudável, você buscar reduzir seus endividamentos, você tentar renegociar a dívida, buscar formas melhores disso, por exemplo, tentar buscar juros menores, como estava o cenário agora, tentar renegociar, não ficar parado, né? Tentar, agora para os empreendedores, postergar alguns pagamentos, porque agora a gente olha muito mais para a capacidade de pagamento do que para a capacidade de investimento nesse momento. E para quem pode começar a investir, para quem está começando a investir, e que muitos deixaram de fazer nos últimos períodos, e por isso que vem muita gente veio agora nos últimos semanas para a gente falar assim, meu Deus, o que aconteceu com os investimentos? Está tudo caindo, está tudo caindo. Porque muita gente deixou de fazer o primeiro passo fundamental depois de que você está financeiramente saudável, que é começar a sua reserva de emergência. Até conversei com você isso, né, Laide, um tempo atrás, que é o primeiro passo. Você que está financeiramente saudável, suas dívidas estão controladas, você consegue pagá-las, enfim, você vai pensar se na falta ou numa emergência, se você não tiver condições de suprir as suas necessidades, seus custos fixos ou aqueles que são recorrentes, você precisa ter um caixa, você precisa ter uma reserva para isso, né? E, claro, vão ter ferramentas e investimentos específicos para isso, não é qualquer investimento, e foi que muitas outras pessoas nos últimos cenários estavam fazendo. Por exemplo, existe um investimento chamado fundo imobiliário, e muitos investidores nos últimos períodos, por ser um investimento com alta taxa de conversibilidade, ou seja, ele consegue ser líquido rápido, as pessoas achavam que era um produto para reserva de emergência, porque se precisar resgata rápido. Mas ele não tem essa característica fundamental da liquidez. O que é um produto líquido? É você transformar o ativo em dinheiro a um valor justo, né? Ou próximo do valor que você aplicou. E poucas ferramentas hoje fazem isso. É claro que elas não são para ganhos de capital, não é para você ficar rico. A gente vai ter produtos para ficar rico, para riqueza, mas esses são para corrigir o valor do dinheiro no tempo, para te deixar com o valor sendo corrigido mesmo, né? E guardado. Claro, a poupança não é esse produto, porque a poupança ela não está sendo corrigida. Se você deixa o dinheiro lá, ano que vem você precisa tirar do seu bolso para complementar, ela não dá rendimento suficiente para isso. Outros investimentos seriam um tesouro direto, como a letra financeira, que é o Tesouro Selic, ou fundos que compram Tesouro Selic, ou esses tipos de ativo, que são extremamente conservadores, e você consegue resgatar a um valor justo, né, e converter o ativo. Então, esse é o primeiro passo. E aí, muitas pessoas também... Pode falar. Deixa eu só perguntar para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente se vocês estão entendendo o linguajar que a Núbia está trazendo. Se você sabe o que é um tesouro direto, se você sabe o que é um ativo, ou se vocês estão naquela fase de que vocês sabem que a poupança não rende, mas que dá um passo adiante de pensar por que não e o que eu poderia fazer para cuidar melhor do meu dinheiro. Ou às vezes eu até percebo que me sobra um dinheiro lá na minha conta, mas eu deixo lá, eu nem percebo quanto que ele está me rendendo lá no banco, sabe? Que fase que vocês estão? Isso é bem legal para a gente saber aqui com quem que a gente está falando. Eu vi que algumas pessoas, muitas de vocês já conhecem a Núbia, já sabem como que ela faz esse assessoramento, mas eu estou perguntando para trazer algumas... a Bruna falou aqui, eu gostaria de mais informações, né, sobre isso, e a Fê falou aqui que ela já aprendeu um pouquinho de economês. Isso. Sim. A Feira, se a gente ficar conversando, ela sabe bastante, já super autodidata. E o que acontece, né, gente? Quando você pensa que o investimento mais seguro que existe no Brasil é a poupança,
Isso é natural da nossa história, a gente entende isso, foi o mecanismo mais fácil que a gente encontrou para investir, mas ele é uma caderneta de poupança, ele ali você tá, é um depósito com remuneração, ele não é um investimento. Então, o investimento ele tem essa característica de você olhar mais longo prazo, você ter que ter cuidado, o cuidado de olhar, de parar para pensar. E a poupança, muitas vezes, dependendo do momento econômico, do cenário econômico, ela não vai remunerar nem o custo dos produtos, o quanto aumenta as coisas. Por exemplo, se ano que vem eu quiser comprar uma casa, comprar um carro, a poupança ela não vai remunerar o suficiente para que eu pague o aumento do preço dessa casa ano que vem. Porque tudo continua aumentando de preço, isso é natural da nossa economia. A gente, se ficar falando aqui disso também, é outra live, é outro tópico. Mas tudo aumenta de preço e eu preciso que a poupança ela suba o suficiente para corrigir esse aumento de preços. E não é. Por isso que as pessoas têm que trabalhar mais e tirar do próprio bolso para pagar as coisas no final. Então, existem outras ferramentas para isso lá na frente, para você corrigir o valor do dinheiro. Vai ter o Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo e receber juros, né, e o capital de volta num determinado momento. É basicamente o que você faz com o banco, com a poupança, mas você está fazendo direto com o governo e você faz através de uma corretora, de um sistema online, de uma conta online bancária, digamos assim. Então, é bem simples. Existem também o Tesouro IPCA, que você está corrigindo direto com a inflação, então você vai ter a correção da inflação mais uma taxa. Existem algumas ferramentas para isso, tudo depende da sua necessidade. A primeira, como eu falei, é você fazer a sua reserva de emergência, que compreende o quê? Para profissionais autônomos, liberais, você ter pelo menos 6 meses dos seus custos fixos cobertos. Alguns profissionais, como médicos, advogados, devem ter pelo menos até 9 meses dos seus custos cobertos. Isso é importantíssimo. Agora, funcionários públicos, não necessariamente, às vezes 2 a 3 meses, porque o inesperado é como a palavra diz, ela é totalmente inesperada. A gente não espera um coronavírus, a gente não espera que o carro vai explodir no meio da rua por algum problema, tem que ser catastrófico alguma coisa. Então, por isso que você tem que ter essa reserva de emergência. Ou até mesmo para que você tenha caixa e disponibilidade de comprar ativos como agora estão com desconto. E a gente está tendo várias oportunidades no mercado financeiro agora, de empresas sendo negociadas abaixo do que elas valem e que tem potencial de se valorizar, mas as pessoas não têm caixa para isso, né? Ou não querem se arriscar porque viram os investimentos caindo. Sim, sim. Deixa eu ver quem mais o pessoal Isso é mandou bem de importante. pergunta. Núbia, eu fiquei pensando o que você prefere, que a gente leia no final as perguntas e vamos respondendo, ou você prefere irem perguntando e respondendo? Eu vou fechar só o tema das duas principais caixas que a gente tem que ter, depois que você faz, e aí a gente segue para as perguntas, porque vai envolver tudo mais ou menos. O que você precisa ter depois da sua reserva de emergência? Você teve a sua reserva de emergência. Bom, agora eu estou garantido. Se acontecer alguma coisa, eu consigo cobrir os meus custos, eu estou ok. O dinheiro está sendo corrigido também, não está perdendo para a inflação, né? A gente tem as ferramentas para isso. Aí você vai ter que olhar para o médio prazo, aqueles planos de médio prazo que todo mundo faz. É uma reforma na casa, é uma troca de carro, são viagens, são estudos. Não tem como negar, as pessoas fazem isso. Elas podem até falar, não, lá na frente eu vou dar um jeito. Mas se você planejar agora, esse custo vai ficar muito mais maleável lá na frente, você ter esse planejamento. Às vezes você não sabe necessariamente qual vai ser o custo do curso, qual vai ser o custo de uma reforma da casa, mas ter investimentos para médio prazo fazem todo sentido. E aí você pode pegar e emprestar o dinheiro para o banco a um prazo maior, não precisa ter aquela liquidez que a gente falou, aquela liquidez imediata. Você pode emprestar um prazo maior, 4 ou 5 anos, e receber taxas maiores por isso também. E aí é fantástico, não tem como dar errado. E tanto esses investimentos como CDBs, LCIs, têm a mesma garantia que a poupança tem, chamado Fundo Garantidor de Crédito. Então, a poupança, ela sofre do mesmo risco que esses investimentos e por isso tem a mesma garantia que esses investimentos. É o CDB, a LCI, a LCA. O Tesouro Direto
Quanta O falta de Tesouro informação, Núbia, E o que a Tesouro gente tem. Direto, e a gente está aí para conversar. O Tesouro Direto, ele Sim. vai ser o investimento mais seguro até do que esses outros ativos e não requer um fundo garantidor de crédito, porque é a capacidade do brasileiro de pagar impostos, ou seja, o Tesouro Direto, ele vai sempre ter como pagar a gente no final das contas. Então, emprestar o dinheiro para o governo tem essa característica também. E aí você tem todos esses investimentos. Então, passou a reserva de emergência, você começa a olhar para o médio prazo, tem investimentos como Tesouro IPCA, CDBs de mais médio prazo, alguns fundos de investimentos que são investimentos um pouco mais sofisticados, ou seja, é você transferir a gestão do seu investimento para uma empresa, uma gestora, e ela vai comprar os ativos para você. E aí pode ser fundos que tenham tanto renda fixa quanto ações, isso é fantástico. No médio prazo tende a sempre superar, com certeza, a poupança, o IPCA e a Selic, que é a nossa taxa média de juros, né, básica. Esse é um caminho mais adiante, Núbia. Esse é um Sim, caminho mais adiante, então. A gente sim, começa tendo uma reserva de emergência. Pensando isso, agora operacionalmente, né? Em isso. algum momento, talvez eu traga uma parte mais psíquica aqui para vocês, pensando no dinheiro, tá? Mas pensando agora nessa parte operacional, seria então fazer uma reserva de emergência. Que não é Aí, poupança, e que que não não é é na poupança, poupança, já porque está no decidido, médio, tá, gente? porque no médio prazo você vai ter que Sim, correr mais atrás de dinheiro para se sustentar, e isso não é legal porque a poupança ela não corrige em muitos períodos da história, quando a gente olha nos gráficos, a poupança ela perde valor. E então tem outras ferramentas que corrigem o dinheiro. E aí, quando você olha mais para o médio prazo, você tem que aceitar que a sua vida ela anda. Se você tem filhos, de repente, esses filhos hoje dormem em quartos juntos, daqui a pouco vão ser quartos separados, ou eles estão numa é. fase da infância, vão querer ter decorações diferentes, ou você vai mudar de casa, ou você vai comprar um carro novo, ou você vai fazer uma viagem. E aí tem ferramentas de mais médio prazo, até 5 anos, 2, 3, 5 anos, são investimentos para isso. E aí, passado isso, todo mundo tem que olhar para a sua caixinha da riqueza, ou seja, eu tenho que ter um valor suficiente lá no futuro que seja capaz de prover a mesma qualidade de vida que eu tenho hoje. E qual que é esse montante? É claro que às vezes a gente ajuda ali a calcular junto do investidor, diante também da capacidade atual dele poupar hoje e o perfil de risco dele, mas a caixinha da riqueza vai te permitir comprar ativos que vão te gerar muita riqueza, não só corrigir o dinheiro, como a gente está falando do Tesouro Direto, né, CDB, mas como ações, como fundos imobiliários, porque esses ativos geram renda recorrente. E, por exemplo, as ações, as empresas geram lucros e distribuem com vocês, acionista, quando vocês compram as ações. Os fundos imobiliários, dos empreendimentos dentro desses fundos, distribui aluguéis, e isso também é fenomenal. Então, assim, são investimentos para gerar riqueza. E isso é extraordinário. E vai ter fundos também, quando a gente falar disso, hoje existe no mercado financeiro estruturas brilhantes para tudo isso. E aí você vai parar e vai pensar, né, que lá na frente, isso passou muito a acontecer, Laide, as pessoas vieram muito para mim depois da reforma da Previdência, a olhar Uhum. primeiro para o futuro. Não só para agora, mas para o futuro. Elas pularam todas as etapas e falaram assim, eu tenho que ir lá na frente conseguir gerar o meu salário atual ou manter o meu padrão de vida atual, quanto que eu tenho que ter guardado para isso. E aí elas começaram a investir, mas é o que eu falei, aconteceu, elas esbarraram muito agora nesse momento de crise, que faltou a reserva de emergência, porque elas viram muitos ativos oscilando, caindo, perdendo valor, por causa de um momento de estresse de mercado. Mas você tem que investir no longo prazo para esses produtos de riqueza, entendendo que investimento de longo prazo, ele não é um chute para gol. Você não tem que acertar o olho da mosca. Você tem que manejar os riscos, saber que os riscos existem. As ações elas podem cair, elas podem subir,
mas você tem que entender quais são os ativos que são mais capazes de gerar dividendos, proventos no longo prazo. E existem, com certeza existem. Então, e a gente vai ajudar a estudar esses produtos junto com o investidor, é claro, quando ele falar que aquele recurso agora ele é capaz de investir para longuíssimo prazo, pensando aí na capacidade dele aí de viver para o resto da vida. Enfim, então tem essas 3 caixinhas básicas. É você pensar hoje na sua reserva de emergência. Então, hoje agora seria fundamental, porque a gente como autônomo, né? Não sabe dizer como que vai ser o próximo passo, então teria que todo mundo ter isso e pensar nos investimentos de médio prazo e com certeza os da riqueza. Porque lá na frente a gente não possui mais as mesmas capacidades vitais de trabalhar e gerar proventos para nós mesmos. Então a gente tem que começar a guardar um pouquinho hoje, cada dia, para lá na frente a gente ter algo gerando lucro para a gente. Deixa eu ver aqui se tem bem legal, Núbia. Eu tô anotando aqui quem perguntou, tá? Daqui a pouco eu vou falar para você. Pode tocar. Pensei em perguntar o seguinte: como que as pessoas que estão aqui ouvindo vocês, como que vocês se relacionam com quando a Núbia fala de riqueza? Sabe? Porque daí há um longo prazo pensando na riqueza. Primeiro a reserva de emergência. Não sei se a maioria de vocês aqui está nessa fase de se organizar para uma reserva de emergência. Quantas pessoas não têm uma reserva de emergência, então vão se organizar? Ou já estão pensando num investimento a médio prazo? E daí ainda vem a parte da riqueza. E por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque desse meu lugar de psicóloga, de consteladora, eu percebo quanto que as pessoas elas têm bloqueios, elas têm um relacionamento com o dinheiro ou o dinheiro não para na mão das pessoas e delas não conseguem fazer reserva de emergência, ou elas não conseguem fazer o dinheiro mesmo, sabe? Tem uma questão do valor que eu consigo fazer, também tem a ver com o valor que eu me dou, sabe? Tem uma questão mais sistêmica por trás do dinheiro, sabe? Que fala do quanto que eu sigo um padrão inconsciente. Muitos dos meus ancestrais não puderam ter dinheiro. Nunca fala em ter dinheiro, é fazer dinheiro. Então, eles não puderam fazer dinheiro, coisas aconteceram com eles, coisas sérias aconteceram com eles, então essa memória vive em nós. E a gente tem como mudar isso, e é nosso dever mudar isso. E a gente tem essa capacidade de fazer riqueza, sabe? A gente tem. Então, por isso que eu perguntei como que vocês se relacionam aqui. Deixa eu ver se alguém respondeu até. Como que vocês se relacionam com esse poder mesmo, com essa possibilidade de trabalhar para isso, de se organizar para isso, sabe? Porque isso é bem importante. Eu vejo muito agora, quando a gente olha para a política, economia, nossa história brasileira, é meio tradicional do brasileiro também ele olhar mais para o presente, até porque a gente tem leis que tendem a não serem estáveis, descer uma medida provisória que já mude alguma coisa. Então, as pessoas tendem a se preocupar muito com todos que aconteceram na nossa história e que estão armazenados no nosso DNA, com certeza. E é claro, o que a gente tem que saber, o que eu até conversei com você um dia, é que o futuro chega. Hoje é o resultado de um passado e a gente está no futuro. Não tem como não falar disso. Não é à toa que o coronavírus, ele ampliou muito mais e expôs muito mais fraquezas, que eu já comentei, de empresas que estavam fragilizadas, que não conseguiam se manter e que não tinham capacidade de se pagar. E não é à toa que os governos estão entrando maciçamente para injetar liquidez e crédito no mercado, de N formas, porque muitas empresas não se prepararam, né, para isso. Então, mas quando a gente traz agora para o individual, a gente pode falar N formas. Eu acho que tem algumas perguntas, acho que a gente pode até conversar das perguntas e interagindo com o pessoal, porque vai dando conteúdo. Vai. Deixa eu só falar uma coisinha antes, que não é uma coisinha, é algo bem importante, disso que você está trazendo.
quando você fala do corona, claro que é esse momento que a gente está vivendo, né? Eu estava conversando com uma professora minha lá de Terrocho, lá em Florianópolis, uma consteladora, ela é advogada também, e entende muito do mercado, sabe? Daí ela estava me trazendo, assim, desse olhar mais sistêmico, sabe? O que significa, de verdade, quando o dinheiro ele para de circular? Que é o que aconteceu agora, nesse momento, sabe? Pensando em algo mais sistêmico, mais amplo e mais integrado. Nós todos aqui estamos no mesmo barco, literalmente. Não Sim, com importa qual certeza. seja o nosso negócio, né? Então, Sim. assim, o que o dinheiro poderia falar para a gente? Porque o dinheiro ele tem uma consciência. O que o dinheiro ele poderia falar para a gente? Nós enquanto essa grande família que é o povo, sabe, poderia falar pra gente o que ele diria para nós, sabe? Porque é como se nos fizéssemos olhar tanto na parte individual, eu enquanto pessoa e nós enquanto sociedade, como é que a gente está fazendo uso do dinheiro. Uhum. Então vocês olhem para dentro de vocês, o relacionamento de vocês com o dinheiro e pensando no corona, nesse momento em que o dinheiro parou de alguma forma. Como que a gente está fazendo uso da distribuição do dinheiro também aqui no nosso país, sabe? Quando esse fluxo para, isso quer dizer algo para a gente. Então, vem também como que tem sido a distribuição de renda no nosso país, sabe? A manipulação dos mercados, isso a nível mundial também. Isso está acontecendo em todos os lugares do mundo. Também o valor, sabe, de como que as coisas, o valor da inflação muito alta, sabe, tudo isso, essas empresas de tecnologia que de alguma forma elas nem tinham receita, mas já estavam valendo bilhão, sabe, toda essa forma de como que a gente trata o dinheiro, como a gente se relaciona com o dinheiro, seja os governantes, seja quem for, todos nós, sabe? Então, fiquei pensando nisso, achei bem interessante, sabe? Talvez esse movimento corona, que na verdade é uma doença, e toda doença, quando ela se instaura, ela quer nos dizer algo bem significativo. A doença, ela para e nos faz olhar, nos convida a olhar o que está acontecendo, sabe? Então, seja dentro de um sistema familiar, um membro que tem uma doença, seja uma dor de cabeça que nunca vai embora, seja um câncer, seja uma asma. Seja agora o coronavírus, pensando nós enquanto sociedade, nessa grande família, sabe? Então, toda vez que vem uma doença, ela vem para trazer também um reequilíbrio, sabe? A forma como todos nós estávamos lidando com o dinheiro, de alguma forma, essa para tudo, sabe? De alguma forma também vai nos trazer um reequilíbrio. A gente vai se reinventar, vai trazer tem muitas coisas boas vão surgir, sabe? Com Era certeza. isso que eu queria trazer para Com vocês. certeza, Laide. Nossa, essa fala mais que, nossa, não tem nem o que falar. O comércio ele é a roda motriz da nossa vida, é o que faz a gente viver e com certeza os mercados eles tendem a encontrar novas formas e novos pontos que a gente entende de equilíbrio, mas é claro que é um equilíbrio sempre renovável, não é estático. Então, a gente está aí para isso e repensar a forma do dinheiro, com certeza. A gente não tem que pensar que o dinheiro é apenas números na nossa conta, mas sim reserva de valor. Não dá para a gente não poupar primeiro para gastar depois. Isso tanto governos, empresas. Honrar o Exato. dinheiro, gente. A gente precisa aprender a honrar o dinheiro. O dinheiro, ele é uma consciência e ele está disponível. É uma energia que ela é disponível para todos, mas a gente precisa honrar ele, sabe? Honrar o dinheiro que a gente faz. Isso é muito Exato. importante. E quanto que a maioria das pessoas lidam com ele como se ele fosse um problema, sendo um problema, meu Deus do céu. E agora, será que amanhã eu vou ter aquela conta para pagar? Tensão, Exato. dinheiro lembra tensão e o dinheiro ele tá aí pra gente poder honrar ele, trabalhar ele integrando ele com a gente, né? Perfeito. Núbia, eu vou Uhum. começar a te fazer as perguntas que surgiram aqui desde aquela hora que a gente parou que você trouxe um panorama geral.
Beleza. E vocês podem ir perguntando, tá? A primeira aqui é da Lisiane, que ela Oi, gostaria de Lizzy. entender. Ó, você conhece, tem muita gente aqui dos teus aqui, né? É. Gostaria de entender como os impostos e taxas refletem nesses investimentos. Quando você antes essa pergunta é sensacional, porque as pessoas, claro, também ficam muito naquela zona de conforto da poupança, porque ela é isenta de imposto de renda, né? E claro, você precisa conhecer os outros investimentos, que mesmo com imposto de renda, você tem que calcular, né? Não tem um segredo, é a matemática básica, é calcular descontando o imposto de renda, quanto que ele fica. E claro, gente, assim, olha, 99,99% das vezes vale muito mais a pena, mas ainda assim, se você prefere investimentos isentos, tem também LCI, LCA, fundos imobiliários, né? Os proventos, quando distribuídos, são isentos de imposto de renda. Então, vai ter ferramentas para tudo. E a gente vai também pensar nessa hora considerando os impostos também. E taxas. Claro, só para frisar, hoje em dia no Brasil, em geral, na corretora que eu trabalho também, a gente não tem taxas de custódia, manutenção de conta, então tudo foca no investimento mesmo. tá, beleza. A Fê aqui, Feruas, estou falando certo? Ela está dizendo que mesmo com os impostos, vale mais a pena do que a poupança, os investimentos que você estava trazendo. O Rafa falou que, confesso que a Núbia me orientou desde novembro, eu aprendi na marra que é importante reserva de emergência, ainda mais agora, né? E a Bruna, querida, eu sou profissional liberal e fechei meu MEI porque pensei que seria mais vantajoso pegar esse mínimo e aplicar no tesouro. É arriscado para um autônomo ficar sem pagar o mínimo? Olha, essa pergunta é excelente, né? Eu acho que a Bruna se refere a pagar o valor ali da MEI, né? A taxa da MEI. E o Eu tesouro acho que não sim, vai. que foi na hora É, que você estava trazendo isso. E dela ainda colocou que ela não tem como pagar a previdência privada. Ela ainda não tem como pagar a previdência privada. Só acrescentando aqui na pergunta. tá. Bruna, não sei se ela já fechou a MEI, né? Assim, a MEI, ela te garante, pelo menos, da seguridade pública. Então, você tem aí algumas ferramentas por exemplo, o Tesouro Direto não vai te dar, no caso de invalidez, né? No caso de uma doença grave, algumas coisas que isso te cobre. Mas, claro, se você não consegue agora, mas se você pegou esse dinheiro e guardou e deixou no tesouro, espero que logo as coisas se regularizem e você possa contribuir para a MEI. Porque o ideal, é claro, assim, no mundo ideal, você pode até ter um seguro privado e te cobrir das necessidades ideais para você, mas se você tem que pagar o INSS, a MEI é importantíssimo, não pode ficar sem, e com o tempo você fazer a sua reserva de emergência, que aí é outro tópico, né? Mas a MEI te resguarda de N pontos. Tá. A Fernanda, querida também aqui, ela está perguntando, e para quem não tem reserva de emergência ou está começando a investir, por onde que ela pode começar? Legal. Primeiro, se a Fernanda já tem uma conta em corretora, fazer a conta na corretora e realizar o perfil de investidora dela. Que olha só, Laide, que incrível. É um Hum, questionário de cunho psicológico para conhecer a capacidade do investidor de correr riscos ou não. E o tempo também que ele se disponibiliza a investir. Não tem certo ou errado, mas é um conhecimento mesmo um aham. pouco mais profundo para que a gente comece a indicar os produtos para a pessoa. E se ela ainda não tem, é começar a identificar a capacidade de poupança dela atual, que seja 5% das suas receitas a 10% das suas receitas. Muitos economistas, muitos especialistas em finanças vão falar que o ideal é 20% a 25% da receita você pôr para investimento. Mas para quem ainda nem tem, não começa, começa a pensar em 5% das suas receitas você destinar para isso, como um caminho, um início. E aí você pode buscar N ferramentas, primeiro fazer o seu perfil de investidora, ter a conta na corretora e a gente vai buscar alguns produtos com você. Pode ser o Tesouro Selic, fundos de investimento que aplicam no Tesouro Selic,
E aí vão ter mínimos super baixinhos, não tem valores muito grandes para começar. Ótimo. Eu tô me lembrando agora que você em algum momento falou sobre a liquidez. Será que todos Sim. aqui sabem o sentido desse termo? Quem sabe fala um pouquinho. Se te fizer sentido, Nubia. Ah, é para mim? Achei que você estava perguntando para o pessoal. Não, vamos lá de novo então. Para quem não pegou, a liquidez é você investir em ativos que se convertem em dinheiro a um valor justo. Ou seja, não apesar de alguns produtos você poder resgatar imediatamente, ou com um dia, 2 dias, eles não têm essa característica de liquidez, né? Que é você poder convertê-los em dinheiro a um valor justo. Então, por isso que muitas pessoas ficaram um pouco chocadas, como assim tantos fundos imobiliários caíram tanto? E claro, porque é um estresse de mercado, eles valem mais do que estão sendo negociados, mas quando levados ao mercado, é como uma casa. Você sabe que aquela sua casa, aquele seu apartamento vale às vezes 500 mil reais, mas você não consegue vender ele por isso. O apartamento é uma característica clara de que não tem essa facilidade de liquidez. Tá, legal, Núbia. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. O Palmeida 94, ele tá perguntando assim, ó. Eu tinha uma aplicação no Alaska Black que caíram 60%. Não estou confortável com a gestão. Eu resgato? Olha, aqui já tem perguntas super avançadas. Sabe aquela parte da riqueza, quando o pessoal vai investir lá na frente em ativos que investem em ações, em renda variável, em companhias? Esse é o tipo de investimento para isso, para buscar riqueza. Então, quando você olha para longo prazo, é aquilo que a gente comentou, você não pode acertar o olho da mosca, porque você tem que gerenciar risco e esperar. E ainda mais em fundos de investimentos, que fundos de investimentos não têm essa questão da liquidez. Muitas vezes o resgate leva 30 dias para liberar o recurso e você fica ali durante esses 30 dias sujeito às flutuações de mercado. Então não é ideal você sacar. Com certeza o gestor, que é o Henrique Breda, está ali já trabalhando para realocar a carteira e buscar empresas lucrativas no longo prazo, que vão gerar lucros para o fundo. Agora, se você pode manter o dinheiro lá, se esse dinheiro é para isso, né? Agora, se é o seu dinheiro, a sua economia da vida, acho que tem que repensar, ter um certo cuidado, mas se esse investimento é para gerar riqueza, é para longuíssimo prazo, pensando mais de 10 anos, pode deixar lá. Muito bom. Mais alguém, gente, tem alguma pergunta para fazer? Rafa, você tem alguma coisa aí para colocar para gente? Alguma palavra, alguma colocação mesmo, no sentido de estar aqui nos ancorando? Se o Rafa quiser entrar e dar uma palavrinha, eu quero agradecer de verdade, porque as palestras que acontecem no pátio são sempre muito enriquecedoras, até para mim, quando eu mesma falo, e é o que a gente falou, né, Laide? De alguma forma vai enriquecer para a gente, né? Sem dúvida, gente. Se você aí que está do outro lado, nesse lugar hoje, mais como ouvinte, tudo aquilo que vocês servem com as informações que vocês têm para a sociedade, para as pessoas, nossa, é um ganho. A gente sempre se sente muito preenchido toda vez que a gente vai contribuir com aquilo que a gente tem do nosso olhar de especialista, né? Sempre acrescenta muito. Eu acho que eu Núbia, vou eu tô aprendendo fechar. muito aqui, sabe? Eu tô Aham, aprendendo muito aqui. Nesse lugar, tem mais uma pergunta. Nesse lugar, assim, mesmo de quem está começando a investir, sabe? Porque, como o Rafa falou, Laide, muitas pessoas podem ser, como que se diz? Investidores em potencial como você. Então vai ser legal que seja você fazer essa mediação, sabe? Porque é aquilo, né? Eu é sei que não rende na poupança, mas aí o banco, ele nos empurra várias. Não, mas coloca aqui na várias poupança, coloca nem que seja coisinhas. R$ 50 todos os meses, vai débito automático. Tá, é tipo uma coisa fácil que a gente nem vê
e vai deixando, e o tempo está passando, esse dinheiro poderia estar sendo melhor utilizado num outro, com uma certeza. outra ferramenta, sabe? Então isso isso também entra naquilo que eu estava trazendo para você sobre honrar o dinheiro. O dinheiro, quanto mais a gente tem mais dinheiro, a gente consegue fazer mais dinheiro, ser um imã de dinheiro, na medida em que o dinheiro ele se sente muito bem cuidado por nós, sabe? Então, se o meu dinheiro tá ali, tá, cada mês R$ 50 vai lá para minha poupança. Eu nem vejo, só vejo o banco me dizendo lá no aplicativo, R$ 50 debitado automaticamente. É como se, imagina se ele fosse uma pessoa, ela não está se sentindo olhada por mim, e sendo que ele é algo muito importante para mim, então eu preciso sim olhar para ele com muito carinho e zelar por ele, porque eu e cada um de nós, a gente utiliza ele para muitas coisas que são muito importantes na nossa vida, então Com certeza, é isso. para quase tudo. Nossa, eu tenho a agradecer. Acho que para fechar os últimos conteúdos, o que a gente tem de previsão? Agora a gente sabe que muitas empresas, não é à toa que o governo vai até baixar uma medida provisória, e deve vir até, não sei se amanhã ou a próxima quarta, para liberar crédito direto para a folha de pagamento. Então, assim, realmente tem maciço esforços do governo para auxiliar a economia. Então, isso vai auxiliar bastante. A gente não tem grandes previsibilidades além, a gente põe a mão, é como uma cortina de fumaça, e a gente não consegue ter ideias de que empresas vão conseguir, qual a capacidade delas gerenciarem tudo isso, e sua capacidade de gerar receitas. Mas que a gente vai superar tudo isso, a gente vai. A gente até li hoje que já caiu a curva de expansão do coronavírus no Brasil, então tá tudo caminhando para um caminho melhor. E eu só tenho a agradecer esse momento aqui. Obrigadão, viu, Eu Laide? também, Núvia, eu também. Eu fico muito. Meu coração se alegra em saber dessa nossa escolha por nós duas, né? Quando o Rafa falou, a Núbia quer que seja você. Eu, sério? Aí eu, olha que legal. Como não? Então, sim, porque sempre fecha, né? Sempre é tão produtivo, sempre as nossas conversas Sim. ali no pátio sempre são muito produtivas. E o Rafa tem uma pergunta para fechar. Ele falou, sim, uma pergunta. Quando que é a próxima live? Demais essa conexão psicologia e economia. Vocês gostaram, gente? Que bom. Que bom. A gente também... Eu estava conversando com a Núbia, que no sábado a gente fez um online aqui para estar colocando os pontos que ela gostaria de estar falando aqui, né? Até para eu poder estar me inteirando e vendo também como que eu poderia ser ferramenta aqui para vocês de contribuição. E daí eu falei assim, Núbia, que lindo esse serviço seu, sabe? Porque serviço em espanhol é serviço, que significa assim, é além de trabalho, é o meu servir à sociedade. Ele tem um sentido, não é eu vou lá, trabalho, passo o ponto e acabou e eu vou para casa. Ele tem que ter um sentido. E toda vez que eu te escuto falar sobre o teu servir, sobre aquilo que você tem para oferecer como teu trabalho, eu percebo o teu olho brilhar, eu percebo a tua empolgação na tua fala, eu percebo que você gosta disso, sabe? E eu me reconheço em você, porque eu também sou assim, o meu servir também ele tem que ter um sentido, sabe? Então, eu achei isso muito bonito, tá? Então, gente, sigam Núbia, tá? Nas redes, como que tá lá, Núbia? Tá Nis_Núbia. E sigam lá a Laide também. Fala seu Insta, Laide, apesar de que... Sim, Laide Arapsi, tá? Temos muitos conteúdos bacanas, cada uma de nós, nos nossos segmentos, né? E é muito lindo fazer essa conexão. Eu acho, sabe, como que eu percebo que o Pátio Raiz, por isso que a gente se conectou também lá com o Pátio, porque o Pátio oferece essas conexões mesmo, entre pessoas, de você tá lá
fazendo lá no espaço do coworking o teu trabalho, mas aí na outra mesa tem alguém lá fazendo o trabalho dele, dali a pouco vocês estão conversando, e dali a pouco vem o Rafa e apresenta, esse aqui você vai gostar de conhecer. Quando eu conheci a Núbia, porque o Rafa falou assim, você tem que conhecer a Núbia. Eu conheci o Rafa porque a Elisa falou, você tem que conhecer o Rafael, sabe? Então, assim. é esse tipo de coisa que acontece lá, e daí são essas interações que a gente vai fazendo, cada um no seu segmento, mas que sempre é tão rico, sabe? Sempre é tão rico. Então, eu quero agradecer Núbia, agradecer Rafa, agradecer Lê, agradecer todo mundo aí do pátio, André também, que sempre está nos apoiando. E também dizer que é isso, gente. Escrevam para o pátio, se vocês têm algumas ideias, algumas colocações. A gente está aqui nesse momento para se acrescentar. Todos nós estamos no mesmo barco, tanto desse momento e nesse barco de ter esse gás assim para querer crescer, para querer desenvolver a nossa criatividade. Tá bom, gente? Isso aí. Um abraço. Obrigadão, adorei, Núbia. Fica com Deus, viu? Você também. Você também. Um beijão, tá, gente? Até mais. Obrigada a todo mundo, todo mundo. Obrigada pela participação. Tchau, gente.